Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Oliveira, eu sou da página Bass in Basses, lá do Instagram, onde a gente compartilha tudo sobre baixos, mas aqui nesse meu canal pessoal a gente fala sobre fone de ouvido, correto? Então hoje nós vamos estar falando sobre o fone da Kazé, o modelo S2. Essa é uma segunda versão do modelo da linha S, o modelo TWS, um modelo de fone de ouvido que é por Bluetooth. Ele lançou no ano de 2019 um fone que é o S1, teve muitos problemas quanto a som e quanto a conexões, e logo a Kazé, que não é boba nem nada, sabe que isso aqui está revolucionando o mercado, saiu com o modelo S2, é o que a gente vai falar agora. Se você não me conhece, como eu te falei, meu nome é Thiago Oliveira, eu sou um brasileiro que mora aqui na Argentina e aqui eu tenho uma loja de fones de ouvido, então como eu tenho acesso a vários fones de ouvidos de in-ears, então resolvi compartilhar com vocês aqui e algumas informações sobre esses fones de ouvido. Então, se você quiser conhecer mais sobre outros fones de ouvido, como aqui temos o Kazé ZSX Terminator, era o rei da Kazé até agosto de 2020, você vai saber por quê. Também temos os poderosos cavalos de guerra ZSN Pro e ZSN Pro X, uma atualização aí da Kazé, uma marca que é subsidiária da Kazé, que é CCA, a gente vai estar falando sobre ele também. E olha aqui que temos ZAX, lá de a caixa é muito parecida, lá de praticamente é a mesma caixa do Terminator e do ZAS, lá de até com plástico aqui, mas a gente vai abrir e vai falar sobre isso. E temos aqui o Urban Phone. Você quer conhecer esse fone de ouvido aqui, ó? Olha que beleza isso. Eu vou até abrir aqui, vou te mostrar como funciona esse fone de ouvido aqui, só para dar um gostinho para você entrar no próximo vídeo. Vou mostrar só esse aqui, ó. Olha que beleza de fone de ouvido. Perdão, que eu tô olhando para outro lado. Aqui. Bom, fazendo aqui o unboxing do modelo Kazé S2, na laje já tem, tá sem o plástico aqui, porque já tenho esse fone há alguns dias, mas colocando aqui um pouco mais perto, eu tenho as informações da Kazé, diretamente do modelo, e algo em chinês que não sabemos o que significa, e aqui diretamente tem as cores. Aqui ele fala que tem cor preto, cinza, branco e vermelho. Na realidade, em nenhum lugar eu encontrei para comprar nas cores cinza e vermelho, apenas black and white. E aqui as informações sempre da Kazé, que são o endereço deles lá da China. Abrindo aqui, diretamente a gente encontra a caixa, diretamente aqui. E tirando aqui, a gente vai ter o cabo e as pontas. Aqui tem mais dois jogos de pontas e o manual, e aqui no fundo temos também a garantia, ok? Dado importante, cobre a garantia, sim. Na verdade esse fone de ouvido aqui é um fone de ouvido que ele teve um determinado problema, e esse que eu já falei com o pessoal da China, eu vou mandar novamente para eles. Ainda não mandei, porque a gente está num contexto de pandemia, e para poder fazer o envio somente através de correio privado, e diretamente sai quase $200 para poder enviar novamente à China, então não vale a pena. Porém, já vão tomar como medida de exceção, uma vez que termine a pandemia, você pode fazer o envio para eles através do correio normal, que você vai pagar bem menos, e para poder fazer essa troca, correto? Então sim, a garantia funciona, dependendo da loja. O link que está na descrição é da Didi Audio Store, que lá é onde foi feita a compra desse fone de ouvido, e que você vai ter a garantia caso precise, correto? Então a garantia da Kazé colocada em prática. Temos aqui o fone de ouvido, temos a caixa, aquela informação básica da Kazé aqui na caixinha. Vamos lá ver se a gente consegue ouvir. Capacidade de 500 mAh com entrada de 5 volts. O dado interessante é que aqui nesse modelo, que é a versão 1, ele tem esse botão aqui, que é um botão para você poder verificar a carga da bateria. Apertando ele aqui, pressionando, ele vai dizer aqui que nesse caso
o box ele tá cheio. O fone de ouvido, temos informações aqui, no caso eles já se conectaram entre eles, né? A partir do momento que eu tirei já se conectaram. E essa parte aqui de dentro, essa curva aqui, ele é muito parecido com o Z1, diretamente com o Terminator. Tem o Z1 aqui, deixa eu pegar ele. E aqui temos os dois. Você pode visualizar, vamos pegar apenas um modelo. Pegando os dois lados direito, ele tem apenas uma diferença. Quanto aqui ele sobressai um pouquinho, o outro do Z1, ele é um pouquinho mais reto. Porém, em questão de tamanho, eles são muito parecidos. Vamos lá ver se eu consigo focar melhor. Aí, quanto ao box, aí você consegue visualizar aqui o Z1 e aqui o S2. Sim, são quase do mesmo tamanho, obviamente que eles ficam dessa maneira aqui, né? Esse aqui diretamente com entrada mini USB e aqui USB tipo C. Quanto à caixa, uma caixa até legal, cabe dentro, cabe na palma da mão. Idealmente nós temos o fone de ouvido aqui com algumas informações ali dentro, dizendo que tem 500 mAh a bateria. E eu creio que o fone de ouvido ele tem 30 ou 40, não lembro. Ele não está escrito aqui. Se eu encontrar alguma informação eu coloco aqui. Ela tem aqui atrás, na parte de trás, ela tem um botão que ao pressionar o botão ele vai indicar quanto tem de bateria. Se ele indica luz verde, aqui ele tem acima de 30% de bateria. Quando ele aparece a luz amarela, diretamente está ali por volta dos 30, e diretamente vermelho, corre carregar que está acabando. Cada carga desse fone de ouvido aqui, ou seja, no box, você vai conseguir carregar seus fones de ouvido provavelmente entre 3 e 4. E a duração dos fones de ouvido, para mim, ela durou por volta de quase 4 horas. Sim, então, muito melhor que o fone de ouvido que a gente falou esses dias aqui, que é o Z1, que é um fone de ouvido maravilhoso, porém com uma bateria horrível. Mas como nem tudo são flores, a KZ sempre quando ela faz algo legal, ela sempre tem que fazer caca em alguma coisa. Aqui é o fone de ouvido, realmente, né? Se você abre aqui, você vai guardar ele assim. Porém, se você estiver carregando, você tem isso daqui. Como que você vai poder carregar? Vai ter que colocar o fone de ouvido assim. Não entendi isso. Poderia ter colocado aqui atrás, certo? Você guarda o seu fone de ouvido, sem nenhum problema, mas tudo bem. São coisas. Não sei o que tem aqui, não sei como tá a placa aqui dentro, então saiu assim. Vamos usar assim. Quanto ao fone de ouvido, é um fone de ouvido muito gostoso. Até a parte de trás aqui, né? A parte que vai no fone de ouvido, ele é muito parecido com os ZX. Tá falando alguma coisa aqui. Mas tudo bem. Ele é muito parecido com os últimos modelos da KZ, diretamente, né? Que é o ZX Terminator, o ZAX e os Z1. Eles são fone de ouvido que entra com muita facilidade no ouvido. Abre a boca para entrar bem e beleza. Esse fone de ouvido aqui, ele tem 2 drivers por cada fone de ouvido, que é um drive dinâmico de 6 mm e um drive de armadura balanceada. Isso provavelmente explica que ele não tem essa potência que ele vai ter o Z1, correto? Ele vai ter um som muito legal, mas ele não vai ter toda essa potência. Quanto às informações técnicas dele, quanto ao Bluetooth, sistema de Bluetooth, um sistema 5.0, que ele tem o codec AAC, ele vai ter uma frequência de resposta de 20 a 20, de 20 Hz a 20 mil Hz, que é a maioria dos fones de ouvido e a maioria o que o ser humano consegue ouvir. Quando você vê um fone de ouvido que chega a 40 mil, não faz sentido nenhum, porque ninguém consegue ouvir. Apenas as crianças conseguem ouvir acima de 20, mas nós, que já estamos um pouco velhinho ou carequinhas, não chegamos a isso. Quanto aos Bluetooth, ele fala que chega a 10 metros. Na verdade, eu tentei aqui, para mim ele chega basicamente a 8 metros mais ou menos. Porém, se tem uma porta, uma parede no meio, diretamente, isso já vai ser um pouco diferente. Provavelmente vai se cortar. Uma coisa muito legal que a KZ está fazendo é que esses fones de ouvido ele tem uma latência muito baixa. E quando você coloca ele, quando ele já está conectado, quando você tira ele da caixa, ele vai demorar uns 4 segundos que ele vai fazer a conexão entre eles e depois ele vai fazer a conexão com o seu dispositivo. Ele tem uma latência bastante baixa e ele tem uma nova função que a KZ está funcionando que chama Alta Performance, que na realidade ele não vai mudar a questão do som, ele vai mudar a questão do Bluetooth,
que ele vai reduzir essa latência. Porém, ao reduzir essa latência, ele vai consumir um pouco mais de bateria. Então, se você está assistindo um vídeo, você liga ele. Se está ouvindo música, deixa ele apagado, porque não vai fazer diferença nenhuma. Como ele funciona? Tocando 3 vezes. 1, 2, 3. Eu provei ele com o celular, com o computador e na televisão, diretamente na Smart TV. Ele funciona com essa função. Zero latência, se vai assistir o vídeo não vai ter nenhuma latência. Isso é algo muito legal, um ponto positivo que a Kaze vem trabalhando e vem melhorando bastante. Uma coisa que esses fones de ouvido aqui ele não tem é volume, então você tem a função de play, pause, passa a música ou atende de ligação, corta a ligação e a função de alta performance. Ele tem um som bastante divertido, um som muito legal, gostei bastante. Tem algumas deficiências? Sim, vai ter algumas deficiências, porém ele tem um som bastante divertido, ele consegue atingir bastante frequências. E começando pelas frequências graves, ele tem um grave presente, ele não vai ter um super grave, né? Ele, em comparação ao Z1, e na frequência do subgrave, geralmente ele não vai estar muito presente, ele tem bastante deficiência nisso. Quanto aos médios, ele funciona bastante bem. Eu acho que é a frequência o rango de frequência, né? Que ele funciona muito bem. Ele vai ter as vozes bem presentes, as vozes bem para frente, principalmente vozes femininas. As vozes masculinas também ele funciona muito bem. Você consegue ouvir com bastante detalhes. Quanto aos agudos, aqui a gente volta na Kaze de sempre. Agudo estourando os seus fones de ouvidos. Mas se você usa com equalizador, você consegue dar uma reduzida ali e funciona bem. Até quanto aos graves, se você usa o equalizador, você pode subir um pouquinho ali que ele vai estar presente. Não pode subir muito, que ele vai acabar distorcionando, mas se você consegue trabalhar um pouquinho ali e deixar um som bastante legal. Pelo preço, hoje em dia, na AliExpress, que provavelmente é o melhor lugar para você poder comprar diretamente da China, você vai encontrar entre 29 e 39, que eu andei vendo por esses dias. É um fone, pelo preço, pelo que ele entrega, ele tem uma qualidade muito boa. Você vai conseguir um bom fone de ouvido que você vai conseguir ouvir por um bom tempo. Quanto à relação ao modelo S1, ele é totalmente diferente, a caixa é diferente, o som do fone de ouvido é totalmente diferente, ele está totalmente reformulado. Então, se você teve uma experiência com o S1, vai no S2, que pode ter certeza que ele não vai ter nenhum problema. Esse modelo aqui, ele tem esse botão traseiro que ele indica qual é a quantidade de bateria. Ao ligar ele aqui, ele vai indicar a quantidade da bateria que tem no box. A segunda versão, ela já não tem isso. Então, se você está comprando diretamente da China a partir de agosto, já não tem mais. Se você está comprando diretamente aí no Brasil, provavelmente você esteja usando a função, o modelo antigo. Quanto ao som, ele não muda, o fone de ouvido é o mesmo, apenas o box que mudou, correto? Então, apenas essa informação aí, para você ter, não se preocupa, é o mesmo fone de ouvido. Bom, essa foi essa revisão aqui do Kaze S2, um fone de ouvido bastante legal. Se você gostou desse vídeo aqui, gostou dos modelos, eu peço que você se inscreva no canal. Como eu mostrei lá no início do vídeo, alguns modelos a gente vai estar falando durante os próximos dias. Já tem vários outros fones de ouvido que está chegando para mim aqui para a loja para a gente poder vender. E antes de vender ao público, eu quero mostrar para vocês aqui, e principalmente a Kaze, que a Kaze ela sempre sai com fone bons, fone ruins, fone bom, fone ruim. Os últimos modelos eles acabaram acertando bastante, mas acho que faz parte da cultura deles. Um fone de ouvido que eu não mostrei no início, que não sei se vou fazer revisão nele, mas é porque já tem várias revisões dele em português, é o Blom BL03. Tá para chegar para mim o BL05S, o 05 já tive aqui, testei, cara, como se fosse uma atualização do BL03, e na realidade não teve melhorias, teve um design totalmente diferente, mas em questão de som, cara, esse aqui não deixa a desejar. Tem a versão BL05, o Blom BL05S, que esse sim, ele se une a algumas informações, ele tem alguma diferença. Vamos ver, quando chegar aqui eu vou estar subindo. Te peço que se inscreva aqui no canal e também acompanhe a gente. Se você é baixista ou você gosta de baixo, quer conhecer sobre várias marcas, entra aqui na descrição, tem o link do Amazing Bass no Instagram, você vai conhecer sobre vários baixos de vários países, né? Principalmente no Brasil, você vai conhecer luthier que você nunca tinha visto na sua vida, com modelos incríveis, creio que mais de 50 marcas do Brasil,
quase 100 dos Estados Unidos, até do Nepal, você vai encontrar lá. Então entra lá e se diverte. Valeu!